Número 7. Ausência de informação. Informe, repasse para o seu cliente quais serão os procedimentos, repasse para o seu cliente quais serão as etapas que você executará durante o atendimento. Ciente disso, ele pode colaborar com você. Então, é muito ruim quando o cliente não sabe se o barbeiro está na metade da execução do serviço ou se ele já vai finalizar, quais produtos ele pretende aplicar no cliente. Então, é importante, informe com clareza quais são as etapas a serem seguidas. Uma sugestão, de repente uma sugestão para a barbearia, não somente para você. Que tal um checklist na frente ali do cliente? Ou seja, várias etapas que são feitas durante o corte. Se de repente você pular uma ou perceber que aquela etapa não se aplica àquele cliente, explique. Mas peça a ajuda dele, ele vai perceber, ele vai conseguir te avaliar com muita clareza sobre as etapas que foram cumpridas. Então, o nosso número 7 é informe. Transmita informação sobre as etapas dos procedimentos. Número 6. Erro no tempo da toalha. A toalha quente ela é usada com a intenção de abrir os poros, dar um pouco mais de conforto para o cliente, dar um tempinho para que ele entre ali no ritmo de calmaria. Só que não é interessante quando você erra o tempo da toalha. Geralmente o erro no tempo da toalha ele se concentra em uma única ação. A toalha vai ficar fria e vai gerar desconforto. Se a temperatura está adequada, se o tempo foi o tempo correto para a produção do efeito esperado. O número 5, ele é o pai do número 6. Você acabou de falar do tempo da toalha, mas o número 5 é uma excrescência. Não coloque a toalha quente nos olhos do seu cliente. Algumas barbearias utilizam a toalha, fica aqui, coloca na barba e as pontas que sobram são dobradas e colocadas sobre os olhos do seu cliente. Toalha quente no olho, isso irrita, isso incomoda, provoca o ato de lacrimejar. Você vai tirar a toalha, seu cliente vai estar chorando. E normalmente a toalha, quando ela é lavada com algum tipo de produto. Ela tem algum cheirinho, alguma essência ali, algum amaciante, algum cheiro um pouco mais forte. E aí fica ali a múmia deitada apenas com o narizinho de fora, com os olhos pegando fogo. Faça o teste em você, coloque a toalha quente nos seus olhos. Se você gostar, você pode me mandar um e-mail dizendo: Vitor, você está errado, é muito gostoso a toalha quente nos olhos, tá bom? Eu acho que não. Número 4. Nada de se lamentar. O seu cliente não é a parede para que você vá descarregar as suas lamentações. Não faça isso. Não vá falar da sua vida financeira, não vá reclamar dos seus relacionamentos, não vá reclamar do seu relacionamento com os colegas de trabalho, não reclame do quanto você ganha ou deixa de ganhar, apenas agradeça. Agradeça pela presença do cliente, diga que é importante que ele esteja ali, que você se sente feliz, que você se sente valorizado toda vez que ele ocupa a sua cadeira. Não diga que você se sente valorizado toda vez que ele gasta o dinheiro com você, não é isso. Você se sente valorizado toda vez que ele está ali. Consequentemente, ele vai entender, tá ok? Então, por favor, nada de chororô. Vamos trabalhar. Terceiro, aquela fita higiênica no pescoço. Não aperte, a não ser que você queira garrotear o seu cliente. Tome cuidado, o conforto do cliente ele é determinante para a execução do serviço. Então você vai ter que checar se ele está na posição adequada na cadeira, tem que verificar se ele está com a coluna bem assentada e tome cuidado também com a fita higiênica. Aquela fita, ela tem potencial para deixar ali o pescoço apertado. Dê uma olhadinha, viu que a veia do seu cliente está ali, ó, quase saltando, tem alguma coisa errada. Algumas pessoas são muito discretas e não vão reclamar. Então é bom que você pergunte, está confortável? Mais ou menos não está confortável, está ruim. Está confortável? Estou. Eu posso só soltar um pouquinho para ver se fica mais confortável ainda? E agora? Não, agora ficou perfeito. Ele também não estava confortável antes. Então tenha sensibilidade para entender e para identificar se realmente está ou não da forma adequada. Fita higiênica, nosso número 3. Número 2, apresentação pessoal de uma forma geral. Já deve ter visto nas nossas aulas a professora Andréia falando sobre apresentação pessoal, formação da imagem, asseio, alinhamento. O professor Heron também já falou bastante sobre isso. Eventualmente eu vou falar um pouquinho. Então, tudo depende do ambiente.
Professor Vitor, mas hoje você está de camiseta. Sim, porque a proposta do vídeo é uma proposta um pouco mais descontraída, não é uma proposta tão formal. Então, a sua imagem pessoal, ela precisa entrar em sintonia com quem você quer ser. A minha mãe sempre diz que não adianta estar limpo, tem também de parecer que está limpo. Você tem de dar a impressão de estar limpo. Seu pai, sua mãe já deve ter falado com você algumas vezes, ou já devem ter repassado alguns conselhos. Papai e mamãe sempre nos deram alguns conselhos, eu me lembro de alguns. Um deles era, você nunca está mal vestido se o sapato está limpinho e bem engraxado. Então, avalie isso, considere. E, para os nossos tambores, consegue ouvir o número 1. O primeiro, eu fiz questão de participar dessa votação. Então, 5 consultores votaram. E eu vou te contar um pouquinho como foi. Nós sentamos, mapeamos as barbearias que gostaríamos de conhecer ou que gostaríamos de visitar. Aquelas que já haviam sido visitadas por determinado consultor foram repassadas para outro. E aí espalhamos Brasília, espalhamos os consultores por Brasília durante aproximadamente 3 meses. Então, o que nós conseguimos perceber durante essa maratona? A primeira falha que apareceu, como eu comentei, eu decidi votar também, por quê? Você já deve ter me visto em alguma dessas barbearias aí. A primeira falha, minha camisa não. Professor, o que é isso, minha camisa não? Barbeiro, não estrague a minha camisa. Por 2 vezes, em 2 atendimentos, eu estava em um dos atendimentos com a camisa social, normalmente eu ando de terno e gravata, com a camisa social nova, e o barbeiro pegou e dobrou a gola, torceu para lá e para cá, para liberar espaço para ter acesso para a execução do serviço. Não faça isso. Normalmente, quando você tem um cliente que chega de terno e gravata, o terno é a parte mais cara, mas o preço de uma camisa é muito alto também, de uma camisa de qualidade. A gente está falando às vezes de uma camisa que custou R$500 e que você simplesmente pegou a gola e quebrou, dobrou tanto que ela não vai voltar mais para a posição normal. Isso acontece com camisa social, acontece com camisa polo. Então eu não consigo entender qual é a necessidade que você tem de dobrar, de estragar a roupa do seu cliente para poder ter acesso ao pescoço.